vamos aqui apresentar o tema que foi proposto, a vinda de Jesus, governador espiritual da terra. Trouxemos uma fonte de pesquisa relativamente variável, da codificação, do Pastorino, que eu gosto muito, que fez o livro Sabedoria do Evangelho, e outros autores, para ajudar a nos orientar, né, nessa caminhada aí do estudo. Então vamos entender essa questão entre Deus e Jesus, conforme o Espiritismo, porque para o catolicismo, Deus, Jesus e Espírito Santo é uma entidade, né, que ora se manifesta de uma forma, ora de outra, ora de outra. Mas no Espiritismo não é assim, não. No Espiritismo, nós entendemos que Deus é o Criador, o absoluto. Como é que está na primeira questão de O Livro dos Espíritos? Quando perguntaram o que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, Deus é o Criador. Também no Livro dos Espíritos, quando fala dos elementos gerais da matéria, do universo, vem Deus, Espírito e matéria, colocando então Deus como Criador e Espírito e matéria como criação. E Jesus é então criação. Segundo o Espírito André Luiz, na obra Evolução em Dois Mundos, ele coloca Jesus como sendo co-criador em plano maior. Esse espírito desse nível, ele tem funções mais específicas, que nós vamos inclusive ver que uma delas é criar mundos, como criou a Terra, né? Agora, isso aqui é importantíssimo a gente recordar, que Jesus não é um ser que já foi desenvolvido, criado em estágio evolutivo elevado. Ele não é uma entidade máxima desde o seu princípio, ele foi criado simples e ignorante, como está em O Livro dos Espíritos, que é a regra geral para a criação dos espíritos, né? Então, como qualquer um de nós, e percorreu todas as etapas evolutivas, lembrando aqui o trecho do Sermão do Monte, né? Que ele mesmo disse, não vim destruir a lei. Então, ele não ia quebrar a lei de Deus, a lei pressupõe que o princípio inteligente, ele passa no caminho evolutivo pelos reinos mineral, vegetal, animal e até alcançar esse reino que a gente costuma chamar de hominal, mas que não é um termo usado na academia, é um termo usado entre nós para designar nível espiritual. É onde o espírito alcança raciocínio, inteligência, percepção de si mesmo, noção de Deus. Isso é uma coisa que não tem nos reinos anteriores, mas é o mesmo princípio que está migrando por esse caminho de evolução até a aproximação com o Pai pelo alcance da pureza espiritual. Então, essa afirmativa aqui, já ouviram? Eu e o Pai somos um. Ela é muito usada pelos irmãos católicos para poder falar que é uma entidade só, Deus e Jesus. Mas não justifica, porque em vários trechos Jesus fala assim, que veio fazer a vontade do Pai que me enviou. Então, né? Isso é só um exemplo, tem vários outros exemplos em que Jesus, ou o Cristo, nós vamos ver a diferença entre Jesus e Cristo, se refere ao Pai como sendo outra entidade que está ordenando, orientando ele a fazer alguma coisa, não é? Ah, sim, é a unidade. A unidade, quando você está em defesa ou representando algo, você fala, eu e você somos um nessa luta aqui. Exatamente, obrigado, bem lembrado. E o Cristo? Bom, aqui nós tiramos do Sabedoria do Evangelho, lá com o Pastorino. A palavra Cristo, em grego, que o grego é a língua original da tradução do Evangelho, Ho Christos, significa o ungido, ou o que está permeado de divindade. Então nós podemos deduzir que o Cristo é um espírito evoluído, muito evoluído, né? E está nessa sintonia plena com o Criador. E ele propõe compreender o Cristo também como uma força cósmica que impregna tudo, podendo ser o Cristo cósmico nesse sentido, que permeia toda a criação,
e o Cristo interno, que é o nosso Cristo, a força divina que está em nós. Porque nós somos ainda personalidades. Nós temos uma mônada espiritual que vem numa encarnação, desencarna, a mesma mônada encarna na outra, e cada volta dessa, cada ciclo desse, você alcança uma personalidade, uma personagem. Essa personalidade, ela está aprendendo e evoluindo, mas é uma mesma mônada espiritual que está caminhando. E essa mônada precisa caminhar para o seu Cristo, ou seja, recolhendo, abafando todas as suas imperfeições, para deixar que essa força crística se manifeste através dela. Então isso aqui é só conceitual, nós não estamos falando de pessoas, estamos falando aqui de princípios, né? O que é uma cristificação? É justamente você alcançar o patamar de um espírito puro como Cristo. Segundo o evangelista João, no primeiro capítulo de João, no versículo 18, ele diz assim: Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. E essa expressão Filho unigênito só foi usada por João. O evangelho de João, ele é um evangelho diferenciado dos demais. Já ouviram falar isso? Porque os demais evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são evangelhos chamados sinóticos, porque a forma como as coisas estão escritas, a elaboração, o desenvolvimento, apesar de que são autores diferentes, eles seguem mais ou menos uma mesma forma, uma mesma linha. Já João tem um evangelho altamente espiritualizado. João faz colocações a respeito de Jesus que não tem nos outros evangelhos. Por exemplo, aqueles 7, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o bom pastor. Isso é coisa de João, porque João tinha essa visão transcendente de Jesus que ele representa no Evangelho. Então, olha só, por que nós colocamos isso aqui? Para mostrar que João reconheceu que Jesus, chamado Filho unigênito, ele manifestou Deus para nós. Ele manifestou a ideia de Deus, a representação de Deus, com sua lei, com a sua orientação para a humanidade. Então nós temos uma força crística movimentando toda a natureza e temos o nosso Cristo, que veio aqui fazer a sua missão na Terra. Bom, Cristo e Jesus. Primeiro nós comparamos Deus e Jesus. Agora vamos falar sobre Cristo e Jesus. Cristo e Jesus é a mesma coisa? É e não é. Vamos dizer que Cristo é o Espírito que desenvolveu até alcançar esse patamar evolutivo de Espírito puro, e para vir à Terra ele tinha que assumir uma personalidade, uma personagem. E foi esse o homem Jesus, que ele mesmo, quando houve aquele anúncio lá do anjo para Maria, foi citado. E essa origem da palavra Jesus, segundo o Pastorino, vem de um tetragrama sagrado, YHWH. Essa mesma sequência de estrutura de língua, ela criou a palavra Jesus, mas criou também Yahvé, Jeová, Javé, o que mostra que há realmente uma coisa interessante aí, porque o Deus dos antigos que estava lá no Antigo Testamento era o próprio Jesus. É o próprio Jesus, nós vamos ver lá no A Caminho da Luz, eles mostrando que Jesus que veio, o Cristo que veio estruturar o planeta para nós. Então, como homem, Jesus encarnou um Cristo de Deus, o único que se fez conhecer da humanidade. Nós não conhecemos outro Cristo, Não conhecemos. Apesar de que o Evangelho traz aquela passagem no momento do batismo, lá de João, que vem aquela luz em forma de pomba, que vem uma voz que confirma, Este é meu filho. Então o Pastorino, às vezes ele faz umas hipóteses
ele cita lá que isso pode ser um outro Cristo, mandando a mensagem para Jesus. Tudo fica no campo da especulação, né? A gente aqui precisa ser muito franco quando a gente fugir do limite da doutrina espírita, que eu gosto de falar o que está dentro do espiritismo, e quando sair fora da doutrina a gente fala também, porque nós precisamos ter essa fidelidade à nossa doutrina, mas é bom aproveitar outros pensamentos também. Então, Cristo é um espírito puro. Espírito puro. O que é espírito puro? Aí nós vamos em O Livro dos Espíritos, parte 2 do Mundo Espírita, ou Mundo dos Espíritos, né? E é um ou aqui hoje. E na escala espírita proposta, que é uma classificação que tem nessa parte do livro, nós temos espíritos de terceira ordem, que são os imperfeitos, temos os bons de segunda ordem, e na primeira ordem estão os espíritos puros, que ele menciona nas questões 112 e 113, certo? Ora, qual a característica geral do espírito puro? Nenhuma influência da matéria, superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. Então, apenas mostrando que o espírito puro, ele é moralmente muito evoluído, né? Ele é praticamente desprovido de imperfeições. Então, esse Cristo, para nós, é um espírito puro que expressou o pensamento de Deus com legitimidade. Nós podemos afirmar que Jesus, sem ser o Deus absoluto, é a manifestação mais perfeita do Criador que viveu entre nós. É um espelho cristalino refletindo o sol sem mesclas. Essa é uma imagem, uma representação muito interessante. O Pastorino, ele tem um livro que se chama Sugestões Oportunas. Vocês já ouviram falar de um livrinho? Que ele tem aquele Minuto de Sabedoria que todo mundo conhece, né? Mas ele tem um livro que se chama Sugestões Oportunas, e nesse livro ele fala que se fizermos uma representação que Deus é o sol, nós somos espelhos, tentando refletir esse sol, todos nós. Que Deus não é a soma desses espelhos, que seria o panteísmo, né? Deus seria a soma de tudo. Não. Mas que cada um de nós está refletindo o sol que é Deus. Só que nós refletimos Deus, quer dizer, manifestamos a ideia de Deus, representamos a lei de Deus, nos sintonizamos com a lei divina, com imperfeição. Então nós somos espelhos que estamos embaçados, né? com imperfeições de fábrica, sujos. E é como se Jesus fosse o espelho cristalino absolutamente perfeito, que refletiu a luz de Deus com tanta perfeição que ele foi confundido com o próprio Deus por outras religiões, não é? Então, essa é uma ótima representação, quer dizer, para a gente refletir Deus, nós não podemos ficar dentro da gaveta, né? A gente tem que refletir Deus procurando a luz para poder fazer com que a força de Deus se manifeste por nosso intermédio. Lembra quando o doutor da lei falou para Jesus, bom mestre, e fez uma pergunta lá. Aí Jesus falou, por que me chamas bom? Jesus não falou, por que me chamas de mestre? Não, por que me chamas bom? Bom é meu Pai que está nos céus. Querendo dizer, eu ainda não tenho a perfeição absoluta, meu Pai é que tem. Mas o bom já representa que ele está manifestando Deus por seu intermédio. Vamos ver agora as etapas vencidas pelo Cristo de Deus. Alguém aqui viu aquele filme Avatar? Uma pessoa só? Duas? Não, tem um. O que acontecia no Avatar? Eu fiquei refletindo sobre isso. O Avatar era um soldado que, para ele ir para outro mundo, o espírito dele, vamos dizer assim, entrava num corpo lá e lá ele manifestava. Não é isso? Depois ele voltava e perdia o corpo. Então eu fiquei pensando, se Jesus não é o avatar do Cristo, ele incorpora aquele Cristo que se manifesta por seu intermédio, mas ia chegar um dia que ele ia perder o corpo físico dele ia acabar, como realmente acabou. Então, nas etapas vencidas por Jesus, aqui tem 7 etapas que são pontos de destaque, vamos dizer, da evolução do Cristo na Terra. O nascimento na carne,
A confirmação, que é aquilo que nós dissemos, né? Sob a pomba lá, descida da graça no momento do batismo de João Batista, como resposta divina ao esforço humano, quando se ouviu a voz: este é meu filho bem amado. Essa voz veio de um tal de Melquisedeque. Bom, então, olha, aqui vem uma outra passagem interessante de Jesus, que são as tentações do deserto. Porque as tentações no deserto, elas mostram o Jesus superando egoísmo, vaidade e orgulho. É um simbolismo. Eu não consigo conceber que isso aconteceu na prática, 40 dias, 40 noites no deserto. Isso é um simbolismo de um tempo longo em meditação e vindo sobre ele uma perturbação para poder estimular egoísmo, vaidade, orgulho, e ele rechaça com o pensamento um, outro e outro. Só depois disso é que ele vai para as bodas de Caná e começa o trabalho dele. Ou seja, ele estava mostrando que ele era o Cristo, que ele tinha condição de fazer o trabalho dele. No caso da transfiguração, quando João, Pedro e Tiago, né, foram ao Monte Tabor e viram o corpo astral de Jesus entrar em brilho dourado lá, né, resplandecer. Então o Pastorino colocou aqui: sublimação do corpo físico após a vitória sobre os vícios, pela elevação das vibrações, purificando definitivamente a carne pelo contato com a divindade. O Pastorino aventa a hipótese dessa visão que tiveram de Jesus resplandecente no Tabor, porque foi Jesus e Moisés e Elias. Aí a gente fica assim, né? Como é que sabia que era Moisés e Elias, se esses três lá, Pedro, João e Tiago, nunca tinha conhecido os outros dois, não conhecia a cara deles, não sabia como é que eles eram? Então dá uma impressão que era um campo mediúnico, que o Espírito se apresenta mediunicamente. Mas já vimos mensagem do Emmanuel dizendo que não foi mediunicamente, que teve mesmo essa materialização. Então essas coisas a gente comenta só como possibilidades, não que isso seja absolutamente importante a gente ter certeza dessas coisas, né? E no caso da união, foi justamente quando ele veio na etapa de revelar: eu e o Pai somos um. Essa parte da união, nós estamos fazendo um estudo agora no vídeo que nós estamos gravando no canal nosso, sobre a última ceia, porque é justamente o final da ceia quando Jesus faz uma prece de unificação, que é o capítulo 17 inteiro de João, ele mostrando a necessidade de nós unirmos com Deus. A crucificação, que foi um sofrimento voluntário por amor, e a ascensão, com a destruição da personalidade, conquista novamente o estado espiritual, tendo vencido a morte física e subjugado o inferno, ou seja, o inferno é a inferioridade personalística, é que nós estamos no inferno. Temos um espírito que é uma centelha divina, uma mônada espiritual pura, mas vivendo a vida na matéria, que tem uma imperfeição que ela não consegue se expressar, tornando-se filho de Deus nas esferas evolutivas celestiais. O Pastorino fala que nós somos lâmpadas acesas, poderosíssimas, mas com uma capa de barro desse tamanho em volta da lâmpada, que são as imperfeições. Então a luz só vai brilhar quando a gente conseguir nós mesmos ir tirando essas imperfeições. Aí nossa luz já está pronta para brilhar. Aqui uma mensagem de Emmanuel, do Caminho, Verdade e Vida, que eu trouxe alguns trechos, só não precisamos ler tudo, mas vamos ver algumas coisas. Quando ele cita aqui: em verdade vos digo que antes que Abraão fosse, eu sou. Eu sou é justamente o significado do tetragrama sagrado. YHWH significa eu sou. Aqui Emmanuel defende que é impossível localizar o Cristo à maneira de qualquer personalidade humana. Não tem como comparar Jesus com um de nós. E os documentários de TV fazem isso, né? Se a gente vai no History Channel, vai estudar lá o Jesus histórico, eles ficam vendo só uma pessoa, só a matéria, só a vida na matéria. Então essa revelação de que ele foi o emissário, né? Conjunto de seus exemplos e ensinos, falam mais alto que a mensagem, olha o termo que ele usa, instável dos mais elevados filósofos.
todos os grandes filósofos e pensadores não conseguiram alcançar a limpeza, a pureza absoluta do pensamento de Jesus. Sempre tem algum erro, algum deslize por causa da imperfeição, não é? Então ele coloca justamente aqui, que esses filósofos revelam uma luz refratada, como se fosse a luz da lua. Não é uma luz direta, não é o sol, é um reflexo. E nunca se furtam a mescla de sombras das próprias imperfeições. A vinda do Cristo, porém, é diversa. Em sua presença divina temos a fonte da verdade positiva, o sol que resplandece. Bom, agora nós vamos dar uma passeada lá A Caminho da Luz, pelo Espírito Emmanuel. E aqui realmente o Emmanuel fez revelações para nós muito interessantes, né? Vocês conhecem esse livro? Já leram esse livro? Esse livro é muito recomendado que se faça a leitura dele completa, porque ele vai mostrar o avanço das civilizações na Terra, ele mostra muitos desenvolvimentos que tiveram no planeta. Mas ele começa assim falando dessa comunidade de espíritos puros, que no mundo espiritual tem tradições que na direção de todos os fenômenos de nosso sistema, ele está falando do sistema solar, o Sol e os planetas que estão girando em torno dele. Existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Então, olha só, os planetas do sistema solar, eles não estão aí soltos por aí, não é? Vazios, sem ordem, sem regra e sem utilidade. O mundo espiritual tem relatos da vida de espíritos em outros planetas, ou seja, todo o universo é habitado por espíritos. Todo. O nosso planeta é habitado por espírito desencarnado e encarnado, mas nos planetas nós temos espíritos desencarnados, né? Então, essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus é um dos membros, pronto, deu a carteirinha para Jesus lá. Que Cristo que é esse? Né? É um que faz parte dessa comunidade, já alcançou a angelitude. Prosseguindo, aí Emmanuel continua: ao que nos foi dado saber, essa comunidade já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e direção. O que vai fazer com esse planeta? Como é que vai ser isso? Por 2 vezes. A primeira vez, quando o orbe se desprendia da nebulosa solar, então não era Terra. Não era Terra. Nós tínhamos uma nebulosa solar, uma nuvem lá, e estava se desprendendo um pedaço que ia virar um planeta, se transformar num planeta. Então, desde essa época, esse Cristo já estava aqui nessa formação. Por isso que não tem condição da gente imaginar idade ou sei lá o que, passado de Jesus, do Cristo, não tem. É nessa época, né? Para que se lançasse no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico, e essa palavra difícil aqui, os pródromos, que significa o prenúncio da vida na matéria em ignição. Então, na primeira vez que o Cristo esteve aqui na região foi por isso. E a segunda é quando se decidia a vinda do Senhor da face da terra, trazendo à família humana a lição imoral do seu Evangelho. Eu pus uma observação aqui, de João 9,5, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Porque tem autor, e eu vou confessar, o próprio Pastorino colocou isso lá, mas a gente não concorda muito não, dizendo que não foi apenas uma vez que Jesus veio à Terra, porque ele, em vez de usar a palavra enquanto, ele foi no grego e traduziu como cada vez que eu venho à Terra. Aí ele deduziu que Jesus veio mais de uma vez. Mas nós vamos confiar no Emmanuel. Vamos ver que mais alguma informação, né? Então, lançou o escopro, ou seja, a ferramenta de moldar da sua misericórdia sobre o bloco de matéria informe que se deslocara do Sol, com seus exércitos de trabalhadores devotados, estatuiu os regulamentos dos fenômenos. Então, aqui está mostrando que Jesus efetivamente coordenou uma edificação, uma construção aqui com um exército de seres. É porque a gente fica imaginando a coisa ser feita muito num campo muito material, né? Pessoas lá pegando, não.
Mas isso é no campo de movimentação de fluido cósmico universal, unindo moléculas, organizando a matéria, calculando, fazendo. É como nós já aprendemos, por exemplo, a respeito das reencarnações, que não são reencarnações aleatórias, furtivas. A gente aprende no Espiritismo que a reencarnação ela é toda planejada no campo espiritual. Onde que você vai nascer, com que família, com quem que você vai se unir, etc, etc, etc. Tudo planejado antes. Então, a mesma coisa aqui. Só que numa escala que é impossível a gente compreender, né? E aí ele começa a dar aqui umas descrições, nós não vamos ler tudo, mas mostrando que a pressão atmosférica do planeta foi regulada para o homem, que fenômenos elétricos foram harmonizados, que tem usina de ozônio a certa altitude para filtrar os raios solares, quer dizer, tudo isso foi feito com base numa engenharia divina, celeste. E, infelizmente, os cientistas, a maioria são ateus, materialistas, eles acham que tudo foi um milagre do Big Bang, né? A matéria reuniu e falou assim, vamos fazer um planeta aqui, a própria matéria fez o planeta e não tem uma inteligência por trás. Então isso é um engano, né? Tem muita coisa na Terra que se tivesse uma diferença mínima, altitude da camada da atmosfera, várias coisas que a gente não teria a menor condição de sobrevivência aqui. E aí vem, depois, no livro A Caminho da Luz, essa parte que fala do verbo na criação terrestre. Então, o que é verbo? O verbo é no sentido de palavra, de poder criador. Olha lá, Teologia Joanina, João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava em Deus, e o verbo era Deus. Então isso é uma força ativa, é um poder de criação. O verbo, Deus comandando a criação do mundo, ou estruturando a criação do mundo. E por esse efeito apareceu o Filho, que é um resultado da criação. Aí virá depois o co-criador em plano maior. Conhecemos como Jesus. Aí ele pula lá para o 14. E o verbo se fez carne. Aí é passível, o Filho é resultado. Difere da conotação de verbo aqui, do versículo 1. Por essa aproximação na leitura, os teólogos deduziram que Jesus e Deus é a mesma entidade também. Porque aqui está citando o verbo e aqui está citando que ele se fez carne. Mas é num outro sentido, né? Isso aqui tudo é explicação do Pastorino no Sabedoria do Evangelho, né? Então, Emmanuel diz, a ciência do mundo não lhe viu as mãos augustas e sábias na intimidade das energias que vitalizam o organismo do globo. Substituíram-lhe a providência com a palavra natureza, quer dizer, virou natureza, porque nós não vimos o que Jesus, o Cristo, estava fazendo, em todos os seus estudos e análises da existência. Mas seu amor foi o verbo da criação do princípio, a força, né, o poder criador, como é e será a gloriosa coroa dos seres terrestres na imortalidade sem fim. Aí aqui eu separei ainda algumas outras frases, apagando aqui o que seria excesso de leitura. Viu-se então descer sobre a terra das amplidões dos espaços ilimitados uma nuvem de forças cósmicas. Podia-se observar a existência de um elemento viscoso que cobria a terra. Ele começa a falar da vida. É o princípio vital começando a se manifestar na terra, né? Então aí foram dados os primeiros passos da vida organizada. Com essa massa gelatinosa nascia no orbe o protoplasma. Com ele, Jesus lançara à superfície do mundo o germe sagrado dos primeiros homens. Isso é só uma curiosidade. Nós estamos tentando mostrar a dimensão para nós no Espiritismo do que representa o Cristo Jesus. O que ele fez? Né? Qual que é a participação dele? É como se ele... Eu poderia usar a expressão assim, comprou um lote, né? Mas na verdade ele construiu o lote e falou, bom, agora vamos construir uma escola, vamos edificar uma escola, porque nós vamos receber alunos, e os alunos somos nós. Então ele cuidou de tudo, né? Aqui eu vou pôr outra interrogação. O autor Ramatiz, alguém já leu Ramatiz?
sabem que o Ramatiz ele não é aceito no meio espírita plenamente. A FEB não aceita o Ramatiz porque ele tem um viés de muito misticismo, esoterismo, umbanda, não sei o quê. Mas eu pus a frase aqui de Paulo aos Tessalonicenses, né? Examinai tudo, retende o bem. A gente tem que aprender a aproveitar aquilo que for bom. E esse livro dele, O Sublime Peregrino, é espetacular para falar de Jesus. Mas eu achei isso aqui, ó. Os Ramatiz são vegetarianos, têm ligações com o gnosticismo, esoterismo, aproximando-se da Umbanda, do hinduísmo. Então a FEB não apoia. Então nós não vamos, né, ficar baseando estudos na obra de Ramatiz, na Casa Espírita. Não é isso. Mas vamos aproveitar isso que ele escreveu aqui, que é muito interessante. Ainda não estamos em condição de compreender o processo sideral da descida de Jesus. Que chama de descida de Jesus é Jesus lá dos páramos angelicais onde ele estava, para vir cair na matéria. Imagina a gente todo arrumadinho, limpinho, banho tomado. Ó, o pai está pedindo para você entrar naquela furna escura ali, mal cheirosa, para cuidar de um monte de criatura atrasada. Foi isso que fizeram com Cristo, né? Foi o que ele se dispôs à missão. Cujo tempo do calendário humano despendeu quase 1 milênio no esforço de autorredução. Então isso é uma afirmação do Ramatiz. Ele diz que levou 1000 anos para Jesus se preparar para encarnar na Terra, antes de atingir a Terra. Se uma encarnação tão simples como relatam espíritos credenciados no espaço exige tais recursos e mobilizam assistência superior, e imaginar a atividade angélica durante 1 milênio, preparando e consolidando o advento do Messias à Terra. Outro aspecto interessante sobre a vinda de Jesus para a Terra seriam as profecias, né? As profecias, chamando profetas espíritos evoluídos, médiuns evoluídos, não é só médium, evoluídos, que aparecem muito no Velho Testamento. Eles sempre anunciaram a vinda do Messias, do Salvador, do Filho de Deus, do Rei dos Reis, bem como as implicações morais que este reinado traria aos homens. No Velho Testamento, ou Antigo Testamento, estão profecias que anunciam o advento do Cristo. Nós as encontramos nos livros Zacarias, Números e Isaías. Tá? Uma curiosidade. Aí vem uma aí, ó. Não vou ler tudo, mas vamos dar uma olhada pelo menos no grifado, né? Está Isaías 53, ó. Levantar-se-á como um arbusto verde, vivendo na ingratidão de um solo árido, carregado de humilhação e desprezado pelos homens, coberto de afrontas, não merecerá consideração. É que ele carregará o fardo pesado de nossas culpas e de nossos sofrimentos, tomando sobre si as nossas dores. Aí vamos fazer uma pausa aqui. Aí está mostrando a entrega de Jesus, sabendo que ele ia entrar para atender uma turma de alunos muito atrasados, completamente ignorantes. Imagina, hoje ele já teria dificuldades, apesar de que hoje espiritualmente nós já somos bem mais evoluídos do que aquela época lá. E ainda foi para se manifestar primeiramente numa região onde havia um judaísmo completamente radical, né? Um judaísmo dogmático, quer dizer, quem estava com a religião estava torturando as pessoas. Aqui mostra, então, o aspecto de entrega de Jesus, mas essas frases aqui, tomar sobre si nossas dores, muitas religiões confundiram isso, principalmente, por exemplo, lá nos Estados Unidos. O pessoal acha que Jesus se sacrificou para tirar os nossos pecados. Então nós não precisamos fazer nada, porque ele já fez isso, né? Ele foi o Cordeiro de Deus, morreu por nós. Então, é um entendimento, uma interpretação totalmente equivocada, né? Mas faz parte das religiões dogmáticas, né? Serão os nossos pecados que o cobrirão de chagas sanguinolentas. Claro, porque a ignorância humana levou ele para a cruz. Então ele foi ferido, machucado, etc, etc, por causa da nossa ignorância. Por quê? Porque os homens da época estavam defendendo o quê? Poder, né? Poder. Roma defendendo o poder de território, etc.
e os judeus querendo ter a supremacia religiosa. Aí chega um rapaz lá de Nazaré, um lugar que ninguém conhecia direito, começa a falar mais bonito que todo mundo, curar todo mundo. Eles ficaram revoltados. Eles não aceitaram de jeito nenhum. As suas feridas vão dizer a nossa redenção, porque vai nos levar a raciocinar. Somos um imenso rebanho desgarrado, completamente. Foi Jesus que provocou a união da humanidade com o ideal de perdão, de caridade, de amor ao próximo, senão, humilhado e ferido não soltará mais um leve queixume, aqui vai falando da personalidade dele, deixando-se conduzir como um cordeiro, o seu túmulo passará como de um malvado, como um herege. Então isso foi realmente uma profecia impressionante essa, né? De Isaías. Lucas é que faz a grande narrativa do nascimento de Jesus, porque ele se refere a um recenseamento exigido pelos romanos, uma coisa confusa, mas colocou assim, né, que naqueles dias saiu um decreto por parte de César Augusto para que o mundo se alistasse, ou seja, recenseasse. Todos iam cada um à sua própria cidade, e subiu também José da Galileia, de Nazaré, a Judéia, cidade de Davi, chamada Belém, porque era a casa da família de Davi, a fim de recensear, com a mulher Maria, desposada com ele, a qual estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias de dar à luz, e ela deitou numa manjedoura. A manjedoura é um símbolo espetacular, né? Porque a manjedoura mostra que o espírito que foi o criador do planeta, talvez do sistema solar, ele foi nascer num buraco para animais, não tinha nem lugar para ser humano ser hospedado. Então, o que representa isso? Qual a primeira lição de Jesus? Humildade. Humildade é que é a primeira porta para você fazer o serviço, para você evoluir. Tudo começa pela porta da humildade. A manjedoura assinalava o ponto inicial da lição salvadora do Cristo, como a dizer que a humildade representa a chave de todas as virtudes. Começava a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre, de vez que Jesus, com sua exemplificação, entregaria o código da fraternidade, do amor a todos os corações. Então é uma coisa que talvez não se prestasse atenção, mas é aí que começa, né, a história da humanidade, com essa caminhada espiritual consciente rumo à luz. Aí vem aqui falando a respeito dos magos de Jerusalém, o temor de Herodes achando que ia ser despojado do cargo, que Herodes não era rei, não, ele era tipo um prefeito lá na região, né? Ele não tinha tanta bola assim, não. Aí depois da partida dos magos, um anjo, um emissário, anjo significa mensageiro, emissário, né, vai lá e avisa ele, pede para ele fugir para o Egito, para evitar a morte prematura do menino Jesus. Depois o Evangelho fala um aspecto aqui que aos 12 anos Jesus dialoga com os doutores da lei, né? Quando eles estavam num trajeto desse, ele se perde dos pais e eles encontram ele lá dando aula para os doutores da lei lá. Quer dizer, era coisa do espírito dele. E tem a incógnita do período 13 a 30 anos que ninguém sabe, ninguém tem descrição do que aconteceu com Jesus. Então aqui é aquela famosa pergunta que tem a resposta mais curta do Livro dos Espíritos, né? Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar. Então ele é a nossa referência. Ele é a referência, né? Quando a gente vai fazer, por exemplo, quando a gente vai tomar um banho, o que normalmente nós fazemos? Abre a torneira, depois, qual a próxima coisa? Vai lá, põe a mão na água para ver se está na temperatura que a gente gosta, né? Então essa temperatura é uma referência que a gente abre mais água ou menos para poder regular de acordo com o que a gente estiver vivendo naquele momento, né? Da temperatura ambiente, do nosso bem-estar. Então essa referência nós regulamos.
O Evangelho para nós, ele é a referência moral. Aí que está. Nós vivemos muito o campo do nosso próprio ponto de vista. O que a gente acha que é o certo. E nós temos que sair dessa referência do próprio ponto de vista para buscar a referência do Evangelho. Quando a gente fizer isso conscientemente, no caso do banho, se a água está muito fria, eu vou diminuindo até ela esquentar, né? Ou ao contrário. Agora, para a gente avaliar isso aqui, se a gente está muito distante da referência do Evangelho, tem que passar por uma etapa primeiro. Qual que é? Para eu saber se eu estou lá perto da referência do Evangelho ou não, o que eu tenho que saber? Conhece-te a ti mesmo. Então, se eu não me preocupo em estudar meus próprios defeitos, minhas próprias imperfeições, o que eu já conquistei, o que eu não consegui, isso aqui não vai servir para nada. Então ele diz que Deus nos oferece Jesus como o perfeito modelo, e a doutrina que ele ensinou, ou seja, todo o cristianismo, é a expressão mais pura da lei do Senhor. Porque sendo ele o mais puro de quantos tem aparecido na terra, Espírito Divino o animava. É o que nós dissemos, é Espírito puro, hiperevoluído. Aí ele começa a falar de outras pessoas, né, que ensinam falsos princípios, que têm os sentimentos muito dominados por influências terrenas. É aquilo que nós lemos daquela mensagem hegemonia de Jesus no começo, Emmanuel falando, das sombras mescladas nas palavras dos filósofos e dos profetas, porque eles tinham imperfeições. E Jesus não tem imperfeições, né? O Cristo não tem imperfeições. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos o objetivo da obra do Evangelho, quando ele diz que se podem dividir em 5 partes as matérias contidas nos Evangelhos: atos comuns da vida do Cristo, milagres, predições, palavras tomadas para fundamento de dogmas e ensino moral. Atos comuns são as etapas, né? Nasceu aqui, visitou ali, viajou para lá, fez discurso aqui e tal. Milagre, o Espiritismo aborda esse assunto na obra codificada por Kardec, intitulada A Gênese, os milagres segundo o Espiritismo. E lá nós aprendemos que, na verdade, para o espírita não existe milagre, né? Não tem essa concepção de milagre, é manipulação de fluidos por seres que são mais capacitados, né? Então, milagre, a gente fala que é milagre até não conseguir explicação. A hora que consegue, deixa de ser milagre. As questões dogmáticas, por exemplo, a igreja interpretou, a gente fala isso com todo respeito, que o fato de Jesus ter se apresentado para o Batista e se deixar batizar, que foi um gesto de humildade, de parceria, né, de parcimônia, que aquilo era um sacramento, que todo mundo tem que ser batizado. E ainda completou: se não for batizado, não entra no paraíso, fica bloqueado de entrar. Então, os homens criam essas leis, não sei de onde, e isso vai pegando. E isso confunde muitas vezes as pessoas que estão começando na doutrina espírita. Só continuando no exemplo, eu devo batizar meus filhos? Eu posso batizar meus filhos? Agora que eu sou espírita, eu não vou batizar? Eu vou dizer qual é a resposta que eu dou. Sinceramente, você que sabe, tanto faz. Você só põe na sua cabeça que não vai ser batizar ou deixar de batizar que vai entrar no paraíso. Não vai ser isso não, é só um ritual. E às vezes é preferível você fazer para não ter mal entendido dentro da sua família lá. Porque às vezes parentes ficam revoltados, né? Não vai batizar o menino e tal. Isso é só uma ilustração que a gente está dando aqui, para chamar a atenção que as questões dogmáticas são questões que Jesus combateu demais. Quando os judeus falavam, né? Vocês estão colhendo espigas no sábado. Você está curando no sábado. O que Jesus disse? O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Então Jesus quebrava esse ideal dogmático que tem que seguir o ritual, se você não fizer assim, né? Observando que
os discípulos não lavavam as mãos antes de comer. Não era para limpeza, não era para matar micróbio, não, porque eles não sabiam que era isso. Era ritual. É só ritual, né? Agora, aqui o Kardec esclarece que a última parte, que é o ensino moral, ela se conserva-se constantemente inatacável. Porque não tem como mudar essas leis de amor, de caridade, de respeito, né? Então Jesus não veio cumprir ou passar por provas e expiações, que muitas pessoas acham que foi isso, que Jesus não devia nada para poder encarnar na Terra e ter que passar como nós por provas e expiações. O seu espírito já era depurado. E Emmanuel diz que a idade do Cristo se perde na poeira dos sóis. Ele criou a Terra. Então, como é que é isso? Tendo atingido o grau supremo de perfeição. Além de anunciar com seu verbo suave a boa nova do reino, as verdades do mundo espiritual e de exemplificar o amor incondicional ao próximo, veio cumprir para legitimar aos olhos dos homens a sua mensagem, sua doutrina, todas as profecias que o anunciavam. Então, além dele supervisionar a criação do planeta e do sistema solar que nós conhecemos, compreende também, na sua missão, permitir criar condições para que o rebanho colocado sob sua guarda se desenvolva. É aquilo que nós falamos, ele comprou o lote, edificou a escola e depois mandou os meninos entrar para aprender, que é a nossa escola Terra. E as atribulações pelas quais ele passou, na Terra, além do cumprimento das profecias, tinha também o objetivo de nos ensinar a existência do Deus único, a confirmar, né, a existência de um Deus único, exemplificar com mansuetude, resignação antes dos desígnios do Pai, caridade e amor para com o próximo, desprendimento dos bens materiais, revelar a verdade da vida eterna e o valor da conquista que não vem sem trabalho, perseverança e sacrifício. Nós somos espíritos eternos? Sim ou não? Não, nós somos espíritos imortais. Eterno, só Deus, né? Mas aqui, ó, quando fala sobre o desprendimento dos bens materiais, quer dizer, essas são as nossas dificuldades na Terra. Somos espíritos colocados num mundo material, precisando nos libertar dele. O Pastorino, quando ele analisa a prece do Pai Nosso, a última frase da prece do Pai Nosso, qual que é? Livra-nos do mal. Aí ele interpreta que esse mal é a matéria. Nós estamos pedindo a Deus para a gente se libertar da matéria. E não é morrendo que você liberta da matéria, porque você continua nela, voltando. É uma libertação do desprendimento evolutivo. É alcançar um estágio de compreensão espiritual e de ajuste com a lei de Deus que vai nos fazer desprender completamente das questões materiais, né? Do mal, que é o que a gente pede para Deus para nos livrar. Aí continua aqui o texto dizendo que o mundo era um imenso rebanho desgarrado, que o Cristo veio trazer os seus fundamentos eternos da verdade do amor, vida eterna, porque a gente ouve muito essa expressão vida eterna, principalmente quando a gente vai nas missas, né? Quando a gente vai em missa de vez em quando aí para um casamento, ou batizado, alguma coisa, isso de sétimo dia. Os padres estão sempre falando sobre a vida eterna, que a vida é eterna. Aí dá vontade de perguntar, e o que é vida eterna? O que nós vamos ganhar? O que é essa vida eterna? Não é uma coisa que fica muito clara, não é não? O que é vida eterna? É viver para sempre? Mas isso por si. O Pastorino faz o seguinte, hoje nós estamos falando muito do Pastorino. Ele pegou do grego aqui essa palavra, ela não é eterna. A palavra grega é imanente. É vida de imantação com Deus. O que a gente precisa é caminhar para a imantação, para a aproximação máxima de pensamento e de vivência com o pensamento de Deus. É isso que é a tradução correta. O Cristo trouxe aos mundos os fundamentos eternos da verdade do amor, escolheu os ambientes mais pobres,
mais desataviados para viver a intensidade de suas lições sublimes. As pregações na praça pública verificam-se a propósito dos seres mais desprotegidos e desclassificados. Quer dizer, ele veio fazer um trabalho na base dos humildes, dos sofredores, mas ele atendeu a todos, né? Os poderosos, os ricos, os que tinham autoridade política. Combateu pacificamente todas as violências oficiais do judaísmo, exceto ele rodar a baiana lá no templo, né? Ele botou os mercadores do templo para correr lá, que estavam profanando um templo sagrado, né? Renovando a lei antiga com a doutrina do esclarecimento, da tolerância e do perdão. Ensinou às criaturas terrestres que existe algo superior às pátrias, às bandeiras, ao sangue e às leis humanas. Então Jesus tirou essa ideia de conquista material, de orgulho de família, orgulho de sobrenome, orgulho de casta, que é tudo que os judeus queriam, né? Os judeus valorizavam isso. Eles que eram da mesma religião, da mesma família, do mesmo tempo, isso era sagrado. Aí Jesus veio quebrar isso tudo. Minimizar a questão da consanguinidade, não é? Refundiu todas as filosofias, aclarou o caminho das ciências e já teria emanado todas as religiões da terra. Agora vamos ver aqui sobre a herança do Cristo. Podemos destacar que os principais ensinamentos deixados pelo Cristo na terra se realizaram pelos seguintes veículos. Através da palavra. Jesus usou muito a palavra para poder deixar o ensinamento. Então, sermões. Sermão do monte ou da montanha, que apresenta as bem-aventuranças e demais ensinos para a evolução do espírito humano. Esse sermão do monte ou da montanha, o Pastorino relata que o Mahatma Gandhi, que não é cristão, ele disse que se todos os livros se perdessem, bastaria esse aqui, para que, se as instruções fossem seguidas, levaria o espírito humano ao máximo da evolução. Se você seguir todas as orientações do Sermão do Monte. Depois nós temos um sermão interessante, que é o que nós estamos desenvolvendo na série agora. Eu e o Valdir Silva. Eu e o Valdir estamos fazendo uma série sobre a última ceia, e ela termina com o sermão do cenáculo. E acho que a maioria das pessoas não sabe que esse sermão do cenáculo está dentro da Santa Ceia. São os capítulos, parte do capítulo 13, mais o 14, 15, 16 e 17 de João inteiros. Isso é um sermão que Jesus fez lá dentro da última ceia. E a última ceia, a gente só ouve falar do quê? Partir o pão, lavar pés, né? Disputa pelos lugares. Mas esse sermão faz parte lá. Sermão do cenáculo. Tem o sermão profético, onde ele fala da fundação da igreja pelos apóstolos, destruição de Jerusalém, do templo, fim do mundo. Tem aquele discurso dos 8 ais. Ai de vós, hipócritas, espíritas e fariseus hipócritas. Lembra desse? Ai de vós. Jesus dá uma saraivada de puxão de orelha nos espíritas e fariseus. Advertência aos escribas e fariseus que estavam sentados na cadeira de Moisés e não exemplificavam o que ensinavam. Parábolas, Jesus deixou, olha, parábola, o número de parábola é conceitual. Eu encontrei assim, de 30 a 50. Porque tem as parábolas mais consagradas. Por exemplo, quando fala assim, o reino dos céus é como um homem que, tendo encontrado um tesouro no terreno, vai e vende tudo que tem e compra o terreno. Lembra disso? Isso normalmente não é chamado de parábola, mas é uma parábola. Então essas pequenas variações alteram a compreensão do número de parábolas. Mas a parábola foi um ensino com uma força muito grande, né, de Jesus, para ele deixar um ensinamento com uma história fácil de você memorizar e que você tem que ficar rachando a cuca para entender, para interpretar o que está por detrás, né? E ensinos diversos que ele dava reservadamente aos discípulos mais próximos
ou aberto ao público em muitas ocasiões. Então, muitas vezes ele falava só para os discípulos e às vezes falava para todo mundo. Por que ele fazia isso? Porque ele tinha que criar um grupinho para poder disseminar o ensino. Se ele fala tudo abertamente para todo mundo, com as mentes mais variadas, como é que aquilo ia ser fixado? Eu costumo refletir assim, Sermão do Monte, vamos lá, quantas pessoas estavam lá? Não sabemos. Não sabemos. Quantas ouviram o sermão todo? Não sabemos. Das que ouviram o sermão, quantas prestaram atenção? Quantas entenderam? Quantas memorizaram? Quantas repicaram depois? Então, olha a dificuldade para você levar um ensinamento para a multidão, né? Então, precisava mesmo Jesus ter um grupo de apóstolos de mais chegados para ele poder explicar os ensinamentos. E muitas vezes ele fazia isso logo depois que ele explicava. Por exemplo, a parábola do bom semeador. Acho que foi a primeira grande parábola dele. Logo depois que ele explicou a parábola, eles pediram para ele explicar. Aí ele explicou. O terreno pedregoso, o terreno com espinho, o terreno adubado, ele saiu explicando, né? O que significava aquilo. Bom, aqui então nós temos como veículos de ensino, primeiro foi a palavra, agora nós temos as curas. As curas são episódios espetaculares, porque elas trazem muitos ensinamentos. Eu trouxe algumas aqui, ó. Por exemplo, ele fez curas à distância, como a do filho de oficial do Herodes, servo do centurião, a filha de Cananeia. Jesus não precisou estar presente junto ao enfermo para curar, ele curou à distância, só pelo pensamento. Quando Jesus estava indo para a casa de Jairo, a mulher hemorroísta chamou ele por trás. Ele fez duas curas. Ele curou a mulher hemorroísta enquanto ele estava indo para a casa de Jairo, sendo que, no caso de Jairo, eles correram para avisar ele que já tinha sido curado lá, quem estava enfermo, né? Familiares, a sogra de Pedro, desobsessão, obsiado de Gerasa, epilético, obsidiado, combatendo dogmas judaicos, a mulher de mão atrofiada, a mulher encurvada, hidrópico, templo alçado, fé, leproso, paralítico, hemorroísta, cego, Bartimeu, catalético, está aqui, ó, e moribundos, filho da viúva, Lázaro, filha de Jairo, crianças dando paz, saliva. O cego de nascença é o episódio que eu gosto mais. João capítulo 9, versículo 1 a 41. É o capítulo 9 inteiro. É a cura do cego de nascença. É uma novela mexicana aqui dali. Porque ele cura o camarada e quem estava do lado não acredita, aí manda chamar os fariseus, aí os fariseus mandam chamar os pais, aí os pais ficam com medo de ser excomungado e não quer se envolver. Não, mas é um barraco essa cura. Mas é muito, muito ensinamento aqui. Cura de surdo gago, do cego de Betsaida, tudo isso faz parte desse universo das curas de Jesus, e ele não curava para fazer exibição. Ele estava curando para ajudar, porque as pessoas que estavam recebendo a graça estavam se libertando do processo de causa e efeito, né? Estava encerrando o karma, vamos dizer assim, por isso elas podiam ser curadas. Também para ensinar a gente, são potenciais, né? Nós também podemos, tanto que ele designou seus discípulos para poder fazer o mesmo, só que eles não conseguiam fazer, né? Mas a expectativa é que a gente possa fazer também. Bom, roteiros para alcançar o reino de Deus. E o que é reino de Deus ou reino dos céus? Reino de Deus e reino dos céus não é lugar. O reino dos céus é uma conquista espiritual, é um estágio evolutivo que nós vamos alcançar superando as nossas imperfeições. Então, para que Jesus bateu nessas teclas todas aqui o tempo todo, para indicar nosso caminho para o reino: autoconhecimento, reforma íntima, perdão, caridade, amor ao próximo, respeito a Deus, humildade e serviço ao semelhante, desapego das riquezas, pecado por pensamento. Pecado eu pus em itálico, porque não é uma palavra que a gente usa muito, né?
no Espiritismo. Mas quando ele falou do adultério, ele veio mostrar que nós ferimos a lei de Deus pelo pensamento, a gente já mostra a nossa imperfeição. Essa mensagem do livro Apostilas da Vida, ela começa assim: corre incessantemente o caudaloso rio da vida. Iniciam-se viagens longas, embarca-se e desembarca-se entre esperanças renovadas e prantos de despedida. Viajores partem, viajores tornam. O André Luiz está falando do quê? Das reencarnações, certo? As nossas experiências reencarnatórias. Como é difícil atingir o porto de renovação. Quer dizer que a gente encarna, passa a experiência, desencarna, ficamos cheios de débito. Aí voltamos de novo. É um ciclo reencarnatório interminável. Para mudar de planeta está difícil. A gente está sempre na imperfeição, continuamos aqui na Terra. Quase sempre a imprevidência e a inquietude precipitam-se nas profundezas sombrias. Para vencer a jornada laboriosa, é preciso aprender com alguém que foi o caminho, a verdade e a vida. Agora ele vai começar a falar de Jesus, se nós podemos avaliar aí essas frases, esses pensamentos. Ele não era conquistador e fundou o maior de todos os domínios. Geralmente o conquistador conquista matéria, né? Pessoas, terrenos. Qual que é o maior domínio? O domínio não é material. Ele estava conquistando o quê? Coração da humanidade, né? Coração da humanidade. Não era geógrafo e descortinou os sublimes continentes da imortalidade. Ou seja, ele apresentou para a gente que o ser humano, ele não acaba com a morte do corpo físico. Então, o André Luiz está apenas usando essas palavras para ilustrar, para ficar mais bonito, né? O limite não termina com a morte. Não era legislador e iluminou os códigos do mundo, porque ele tornou o código, vamos dizer assim, de respeito ao próximo, de relacionamentos direitos, se tornou uma coisa mais humana, não é? O respeito ao semelhante, quer dizer, olhar o próximo não com aquele olhar de mandar matar, mandar destruir, intolerância, nada disso, não é? Não era filósofo e resolveu os enigmas da alma. Não era juiz e ensinou a justiça com misericórdia, porque antigamente não se tinha misericórdia nenhuma. Ficou leproso e expulso da cidade. Acabou. Vai morrer lá fora. Era assim, né? Não era teólogo e revelou a fé viva. Quer dizer, uma fé que não está no livro, não é teologia, é a fé do coração. Não era sacerdote e fez o sermão inesquecível. Não era diplomata e trouxe a fórmula da paz. Não era médico, limpou leprosos, restaurou a visão dos cegos, levantou paralíticos do corpo e do espírito. Não era cirurgião, extirpou a chaga da animalidade primitiva. Não era sociólogo e estabeleceu a solidariedade humana. Não era cientista e foi o sábio dos sábios. Não era escritor e deixou o planeta o maior dos livros. Não era advogado e defendeu a causa da humanidade inteira. Não era engenheiro e traçou caminhos imperecíveis. Não era economista e ensinou a distribuição dos bens da vida a cada um por suas obras. Não era guerreiro e continua conquistando almas há quase 20 séculos. Não era químico e transformou a lama das paixões em ouro da espiritualidade superior. Não era físico e edificou o equilíbrio da terra. Não era astrônomo e desvendou os mundos novos da imensidade, enriquecendo de luz o porvir humano. Não era escultor e modelou corações, convertendo-os em poemas vivos de bondade e esperança. Ele foi o mestre, o salvador, o companheiro, o amigo certo, humilde na manjedoura, devoltado no amor aos infelizes, sublime em todas as lições, forte, otimista, fiel, supremo ao Senhor até a cruz. Bem-aventurados os seus discípulos sinceros, que se transformam em servidores do mundo por amor ao seu amor. Ô, gente, essa mensagem ela é tão bonita e é tão difícil a gente encontrar uma pessoa que
Qualquer um de nós aqui que compreende tudo isso, lembra de tudo isso que Jesus fez, que ele foi, né? Jesus é muito ainda um ser pouco acessível, que vai resolver as coisas de longe para a gente, se a gente rezar muito. Não tem aquela preocupação de aproximar dele, aproximar pelo pensamento, aproximar pelas ações, pela exemplificação, né? Aí o André Luiz continua: valiosa é a experiência do homem, bela a ciência da terra, nobre a filosofia religiosa que ilumina os conhecimentos terrestres. Admirável a indústria das nações, vigorosa a inteligência das criaturas, maravilhosos são os sistemas políticos dos povos mais cultos. Entretanto, sem Cristo, a grandeza humana pode não passar de relâmpago da noite espessa. Brilhe vossa luz, disse o Mestre inesquecível. Acenda a cada aprendiz do Evangelho a lâmpada do coração. Não importa que seja essa lâmpada pequenina, a humilde chama da vela distante é a irmã da claridade radiosa da estrela. Isso vem falar para a gente. Dá a sua pequena contribuição. Não precisa fazer como aquele irmão ali que já faz muito. Faz o pouquinho que você consegue. Já é doar uma pequena chama de claridade, né? Para o seu coração, para a sua vida, para a sua contribuição. Mas é indispensável que toda a luz do Senhor permaneça brilhando em nossa jornada sobre abismos, até a vitória no porto da grande libertação.